Vocês sabem que comigo não tem arrego, eu não escondo nada, eu não deixo nada embaixo do tapete, eu mostro tudo mesmo. E eu quero mostrar para vocês que existe um pano de fundo por trás dessa decisão do Alexandre de Moraes, que proibiu que o presidente Jair Bolsonaro receba visitas políticas até o final das eleições. Milei se revolta com Alexandre de Moraes e chama ele de lixo careca. Gente, senta aí na cadeira, você tem que ver essa. O socialismo do século XXI criou raízes fortes nesse país, sendo o infame Foro de São Paulo, fundado por Lula da Silva e Fidel Castro, uma rede transnacional chave para a disseminação do comunismo no continente. A linha política e teórica é a mesma, só que em cada país operam com as restrições próprias de seus territórios, seus líderes e suas oposições, ou seja, diferentes manifestações particulares de um fenômeno universal e atemporal. Uma corrupção que existe desde que o homem é homem, desde que Caim matou seu irmão Abel. São a inveja e o ressentimento como filosofia, mascarados sob a bandeira da igualdade e da solidariedade. E isso não leva a outra coisa senão ao roubo como sistema político. Leva ao roubo como sistema político. Por isso, não se surpreenda que sempre vão ver os socialistas do lado dos ladrões, porque os socialistas são ladrões. E como disse antes, essa visão de mundo não pode tolerar ter diante de si aqueles que estão organizando suas nações de acordo com as ideias de liberdade e servem como espelho invertido de suas mentiras. Em outras palavras, estamos demonstrando todos os dias que seu sistema não é apenas ineficiente, mas profundamente injusto. Por isso, a cada dia que passa, o desespero deles aumenta. Não podem permitir que suas comunidades experimentem uma vida próspera, liberdade e já não precisam da esmola do político, nem que haja alguém ao seu lado que desfrute das delícias da liberdade humana. Por isso, hoje, o socialismo latino-americano está sendo erradicado eleição após eleição. Argentina, Colômbia, Peru, Chile, Equador. E esperemos que em outubro seja também o Brasil liberal. Milei se revolta com Alexandre de Moraes e chama ele de lixo careca. Gente, senta aí na cadeira, você tem que ver essa. Eu vou mostrar o vídeo pra vocês, você tem que acompanhar comigo o que acabou de acontecer lá na Convenção Nacional do PL, que consagrou Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República. O presidente da Argentina, Javier Milei, subiu ao palco revoltado e chamou o ministro Alexandre de Moraes de lixo careca, ou, aí em espanhol, basura calva. Assiste aqui comigo um dos principais momentos da fala do Milei, quando ele, revoltado, ele denuncia o Moraes pro mundo. Olha no comecinho aí, ó. La basura calva. La basura calva, o lixo careca. Não me permitiu visitar a meu amigo injustamente encarcelado. Não me permitiu visitar meu amigo injustamente encarcerado. Quando sei que Lula se cansou de receber dirigentes do exterior quando estava preso. Enquanto Lula cansou de receber dirigentes do exterior enquanto estava preso. Entre eles, o nefasto ex-presidente argentino Alberto Fernández. Entre eles, o nefasto ex-presidente argentino Alberto Fernandes, de esquerda. Esto no es más que una clara muestra de la injusticia de su detención y su É mais uma clara amostra da injustiça da prisão claro carácter vengativo. e do seu claro caráter vingativo. Vocês entenderam o que ele disse? Ele disse: me impediram de visitar o meu amigo preso, quando Lula cansou de receber outros presidentes quando ele estava na cadeia. A explosão do Milei, gente, é justa e até divertida de assistir. No começo lá o pessoal tava rindo, olha lá, ó. O pessoal começou a rir quando ele fala basura calva, olha lá, ó a Carol Detone ali atrás rindo, do lado dela também. Ficou até divertido, mas repara que tem um argumento por trás da explosão, porque ele é irrespondível.
O Milei, ele pediu para visitar o Bolsonaro, que ele chama de grande amigo, e foi barrado por Moraes com base na decisão que proibiu visitas de caráter político-eleitoral até o final das eleições. E aí o argentino, ele lembrou do que o brasileiro não pode esquecer. Quando Lula esteve preso, ele recebeu visita de estrangeiro a dar com o pé, à vontade. E isso não é retórica de palanque, isso é dado levantado. E eu tava lá, eu vi isso. Lê comigo o que apurou aqui o Poder 360. Durante 580 dias em que esteve preso em Curitiba, 2018 a 2019, o presidente Lula recebeu ao menos 16 visitantes estrangeiros, entre ex-chefes de Estado, intelectuais e ativistas. Gente, entrava por quê? Porque a gente era bonzinho na Lava Jato? Não, porque a gente era correto, a gente seguia a lei. O presidente ele tem direito, o ex-presidente tem direito, o preso tem direito de receber visita. O que estão fazendo aqui com o Bolsonaro não é respeitar direito, é maldade. E entre as pessoas que visitaram Lula, guarde esse nome porque é a coincidência perfeita. É o Alberto Fernandes, que na época ele era candidato à presidência da Argentina. Opa, eu achei que estava mostrando para vocês aqui, ó. Aqui o trecho do Poder 360 que eu mostrei para vocês, que eu estava lendo, tá? Me perdoem que eu não joguei na tela. Mas o ponto aqui, gente, é que o Alberto Fernandes, na época era candidato à presidência da Argentina e depois ele virou presidente do país, como o Milei mencionou no vídeo, e visitou Lula. Ou seja, um candidato argentino, ele pode entrar na cela do Lula em Curitiba, mas aí o presidente argentino em exercício, ele não pode entrar na casa do Bolsonaro em Brasília? Mesmos países, mesma situação, tratamento oposto. Foram também o ex-presidente do Uruguai, o Pepe Mujica, o ex-presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz. Era tudo visita política e ninguém proibiu. Aí você pode me perguntar, mas Eltan, o Moraes ele não pode fazer alguma coisa contra o Milei, pelo que o Milei falou? Basura a calva? Não, não pode, gente, porque o Milei é chefe de Estado estrangeiro e, portanto, ele tem imunidade de jurisdição, um princípio antigo do direito internacional. Ele não pode ser processado aqui pelo que ele falou lá no palco. Faz aqui o exercício comigo. Se um brasileiro comum tivesse dito o que o Milei disse, deixa eu botar de novo aqui na tela. Se um brasileiro comum tivesse dito o que o Milei disse com aquelas palavras sobre o ministro do Supremo, quanto tempo você acha que levaria até aparecer inquérito, busca apreensão, bloqueio de perfil, hein? Você sabe a resposta, né? E é isso que explica por que a fala viralizou. Porque o Milei disse em voz alta, com imunidade, o que muito brasileiro só diz baixinho e com medo. E teve mais. No discurso aí de cerca de 30 minutos, o Milei atacou o socialismo, o Foro de São Paulo, disse esperar que a onda de direita chegue ao Brasil e que ele volte a dar um abraço em Jair Bolsonaro. Disse também que socialistas são ladrões e não é pra gente se surpreender quando aparece essa situação de um socialista ladrão. Sobre a eleição veio o recado, ele disse que os esquerdistas vão jogar duro, se preparem para uma grande batalha. E ele fez também um resumo do que está acontecendo na América Latina e que a gente quer que se estenda para o Brasil. E como isso aqui traz uma mensagem de esperança, eu quero passar para você, um trechinho curto. Por isso, hoje o socialismo latino-americano está sendo erradicado eleição tras eleição. Argentina, Colômbia, Peru, Chile, Ecuador y esperemos que en octubre sea también Brasil liberal. Isso aí, Milei, espetáculo, Milei. Olha, gente, eu sinceramente preferia que nada disso fosse notícia. Eu preferia um Brasil em que o ministro do Supremo não virasse personagem de discurso de presidente estrangeiro. Só que a gente não chegou aqui por acaso. Chegou porque a lei virou uma régua elástica, que estica para um lado, aperta para o outro. E enquanto essa régua ela não for igual para todos, o Brasil vai continuar dando vexame internacional. E o vexame não é do Milei, o vexame é nosso. Se você quer acompanhar isso sem filtro da imprensa tradicional, se inscreve aqui no canal. E se você quer me ajudar a mudar isso como pré-candidato ao Senado, me apoia. Tem sempre aqui eu mostro a vaquinha tá avançando, gente, tá indo firme e forte, você pode ajudar nisso e de várias outras formas aqui no seu estado. Nós precisamos encher o Senado de gente boa de direita para parar com a palhaçada que a gente vê hoje no Supremo. E me responde aí, o que você achou da fala do Milei, hein? Conta pra mim, curta o vídeo, vem virar membro para apoiar nosso trabalho. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Vocês sabem que comigo não tem arrego, eu não escondo nada, eu não deixo nada embaixo do tapete, eu mostro tudo mesmo. E eu quero mostrar para vocês que existe um pano de fundo por trás dessa decisão do Alexandre de Moraes, que proibiu que o presidente Jair Bolsonaro receba visitas políticas até o final das eleições. Todo mundo sabe que o presidente Bolsonaro está proibido de receber qualquer visita nos próximos 30 dias,
seja de filhos, quaisquer visitas e qualquer visita política até o final das eleições. Aí todo mundo está achando que essa decisão do Moraes é apenas para atacar o Bolsonaro, é apenas a vingança de sempre. É isso também, mas não é só isso. Essa decisão veio também como fumaça para desviar o foco de uma informação extremamente importante que tivemos essa semana do governo americano. Olhem só isso daqui é informação da CIA. Trump afirmou que o regime de Maduro fraudou as eleições na Venezuela. O presidente dos Estados Unidos mencionou o relatório da CIA, que indica a capacidade tecnológica da Venezuela de manipular, fraudar as eleições desde 2012. Aí você se pergunta, Chiquini, o que tem a ver as urnas eletrônicas da Venezuela, que todo mundo sempre desconfiou que essas urnas eletrônicas da Venezuela eram uma farsa? O que tem a ver a Venezuela com o Brasil? O que tem a ver as urnas fraudulentas da Venezuela com as eleições no Brasil? Esse é o ponto. Aqui está a cereja do bolo. A empresa envolvida nas fraudes nas eleições na Venezuela, segundo Donald Trump, segundo a CIA, é uma empresa de nome Smartmatic. Olha só o que tem por trás disso daqui. Essa empresa já atuou aqui no Brasil também. O próprio TSE já teve que se manifestar sobre essa empresa. Olha só, abro aspas. Entre 2012 e 2016, a Smartmatic participou de contratos com o TSE para serviços de apoio técnico e operacional com recrutamento e treinamento de equipes, testes funcionais, manutenção, limpeza, preparação de urnas e serviços de conexão de dados e voz. Mas, segundo o TSE, nunca houve fraude dessa empresa aqui no Brasil. Você entendeu a gravidade disso daqui? O presidente dos Estados Unidos acabou de dizer ao mundo que as urnas na Venezuela são urnas fraudulentas, que a Venezuela frauda eleições com essas urnas desde 2012 e a empresa que está por trás disso, essa Smartmatic, também já atuou no Brasil. Aí você entra no site dessa empresa. Olha o que você dá de cara. Olha só, empresa Smartmatic. Essa empresa que o Trump está denunciando, que a CIA denunciou. Olha só, de cara já. Smartmatic, uma bandeira do Brasil no fundo, provê serviços de eleição no Brasil. Maior mercado na América Latina. Abro aspas para a fala do Trump. Hoje estamos divulgando documentos que mostram que a CIA obteve informações sobre um plano específico para favorecer o regime corrupto de Maduro na Venezuela. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma conspiração para fraudar digitalmente as eleições de 2020 em seu próprio país. A empresa que a CIA denunciou é essa empresa aqui, que no próprio site diz que atua no Brasil. Aí o G1, a Globo, já saiu atacando o Trump por causa disso. Acusações falsas sobre fraude eleitoral em Venezuela reaparecem em discurso de Trump. Vocês estão vendo alguém da imprensa tradicional, da velha imprensa, repercutindo essa fala do Trump? Não, não estamos vendo. Por quê? Porque, de repente, veio uma decisão que tomou os noticiários. Donald Trump proibiu o presidente Bolsonaro de receber visitas até depois das eleições. Pior do que isso, olha essa daqui. Moraes negou o pedido de Bolsonaro para receber visita de Milei, o presidente da Argentina. Todo mundo sabe, ser de direita, um grande parceiro do Trump e um grande parceiro do presidente Bolsonaro. Essa decisão do Alexandre de Moraes é, sem dúvidas, a maior interferência na história do Brasil no pleito eleitoral, sem sombra de dúvidas. Mas é também uma decisão para desviar o foco. Isso, sem sombra de dúvidas, também. Fato é que, discutindo urnas
ou não, está havendo um favorecimento para a eleição do Lula. Isso é óbvio. Lula deu entrevista na prisão, Lula recebeu mais de 500 visitas da prisão, Lula escreveu trocentas cartas da prisão. Lula pôde apoiar o Haddad como ele quis. Ele recebia o Haddad todo dia na cadeia. Agora, o presidente Bolsonaro não pode mais receber ninguém até depois das eleições. Por quê? Até depois das eleições. Para atrapalhar a eleição, obviamente, do Flávio Bolsonaro. Está muito claro para quem tem pelo menos um neurônio o motivo real dessa decisão do Alexandre de Moraes, né? Tampar o sol com a peneira, colocar esse pronunciamento do Trump embaixo do tapete, atrapalhar a eleição do Flávio e ajudar o Lula à reeleição. Óbvio, é por isso que Moraes está decidindo como está. Tá bom, Chiquini, mas a gente vai ficar apontando erros. E daí? E daí que ano que vem nós estamos no Congresso? E daí que ano que vem nós vamos colocar o dedo nessa ferida? É por isso que eu sou pré-candidato a deputado federal pelo Paraná, para a gente parar de ficar só apontando os erros e começar a agir. Eu vou começar a agir contra essa gente. Ninguém aguenta mais e alguém com coragem tem que colocar o dedo nessa ferida. E eu mesmo vou. Eu sou Jeffrey Chiquini e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.